E aí, tranquilão? Olha só, hoje eu vou falar sobre conjugação verbal. Tranquilo? Beleza? Tá ligado? Tá esperto? Tá estudando? Está fazendo exercício? E aqueles verbos que eu falei para você conjugar? Dever de casa. Você fez? Conjugou todos aqueles verbos? Se você fosse um aluno presencial, eu ia pedir para você trazer o caderninho com todos os verbos conjugados. Vem comigo. Lembra que eu falei sobre esses verbos aqui? Conjugação verbal. Coloquei aqui 3 pontos de exclamação. Por quê? Meu camarada, presta atenção. Esses verbos aqui são os que mais caem. Por favor, não vacile. Por favor, não vacile. Os verbos terminados em EAR e IAR, eu já falei lá na aula de ortografia. Você se lembra disso? Então, se eu fosse você, eu voltaria à aula de ortografia. Eu vou colocar aqui, ó. Revisite a aula de ortografia. Porque eu já falei sobre os verbos terminados em EAR e IAR. Não vou perder o meu tempo falando isso agora. Mas fica a dica. Lembra dos verbos terminados em EAR? Pentear, por exemplo? Lembra dos verbos terminados em IAR? Negociar, por exemplo? Lembra aqueles verbos? Mediar, ansiar, remediar, incendiar, odiar. O Mário, lembra do Mário? Mário, mediar, ansiar, remediar, intermediar, incendiar e odiar. Lembra? Falei disso na aula de ortografia? Você tem que saber esses verbos. Vou te dar uma dica. Os verbos terminados em EAR e IAR são importantes no presente do indicativo e no presente do subjuntivo. Porque no resto não tem muita importância não. Quando o cara cria uma questão, é em cima do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Pô, tô te dando filé, meu camarada. Escuta isso com atenção, anote, grave, pelo amor de Deus, não erre uma questão dessa na prova. Eu tô te dando o filé. Beleza? Eu tô te dando mastigado. Vamos lá. O verbo caber e valer. O que é importante saber sobre o verbo caber e valer? De novo, é importante você saber o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. Beleza? Eu caibo. Tu cabes, ele cabe. Nós cabemos, vós cabeis, eles cabem. Eu caibo. Eu caibo. Você ouviu? É assim que se conjuga a primeira pessoa do singular do presente do indicativo. E eu vou dizer mais. É através da primeira pessoa do singular do presente do indicativo que você conjuga o presente do subjuntivo. Beleza? Você ouviu isso? Ouviu isso? Eu vou te ajudar. Eu caibo. Primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Beleza? Tranquilo? Show de bola. É através da primeira pessoa do singular do presente do indicativo que você forma o presente do subjuntivo. Como assim? Não é caibo? Vai ficar assim, ó. Que eu caiba, que tu caibas, que ele caiba, que nós caibamos, que vós caibais, que eles caibam. Beleza? Todo verbo, escuta isso, todo verbo no presente do subjuntivo é conjugado a partir da primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Beleza? Vou repetir. Todo verbo
é conjugado no presente do subjuntivo a partir da primeira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Ok? E aí, vamos lá, relembrando. Se o verbo for terminado em AR, no presente do subjuntivo, a terminação dele, a desinência dele, vai ser a letra E. Verbo amar, por exemplo, terminado em AR. Como é que é no presente do subjuntivo? Que eu ame, que tu ames, que ele ame. Olha aí a letra E. Beleza? Agora, beber, que é terminado em ER. Como é a terminação, a desinência no presente do subjuntivo? É a desinência A. Que eu beba, que tu bebas, que ele beba. Que nós bebamos e por aí vai. E se o verbo terminar em IR, como partir? A desinência no presente do subjuntivo também é A. Beleza? Então olha aí, ó. No presente do subjuntivo. Como é que eu formo o presente do subjuntivo? O presente do subjuntivo vem da primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, de qualquer verbo. E aí, se o verbo for de primeira conjugação, ou seja, terminar em AR, você vai colocar a desinência E no presente do subjuntivo. Que eu ame, que tu ames, que ele ame. Se o verbo terminar em ER ou IR, a desinência vai ser A. Como o verbo caber. O verbo caber não termina em ER. Aí, conjuga na primeira pessoa do presente. Eu caibo. Aí como é que vai ficar no presente subjuntivo? Que eu caiba. Olha aí, ó. Tu caibas. Olha aí o A. Beleza? Tranquilo? Então, olha para mim rapidinho. Quer saber a conjugação do presente do subjuntivo? Conjuga a primeira pessoa do singular do presente do indicativo de qualquer verbo. É a partir dele que você vai formar o presente do subjuntivo. Se o verbo terminar em AR, a desinência no fim do subjuntivo, do presente do subjuntivo, vai ser a letra E. Se o verbo terminar em ER ou IR, a desinência no presente do subjuntivo vai ser A. Beleza? Amar, vender, partir. No presente do subjuntivo, como é que fica? Que eu ame, que tu ames, que ele ame. Vender. Que eu venda, não é que eu vende. Que eu venda, que tu vendas, que ele venda. Partir. Que eu parta, que tu partas, que ele parta. Beleza? Tranquilo? Agora, se você já conjugou aqueles verbos que eu pedi, você já está safo, já está espertinho, já está ligado nisso que eu estou falando. Se não, anota isso. Para você formar o presente subjuntivo, ele vem da primeira pessoa do presente do indicativo. Primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Beleza? E aí você muda só a desinência se ele terminar em AR, ER ou IR. Tranquilo? Como eu acabei de mostrar. Vem comigo, continuando. Então, recapitulando, hein? Vou recapitular isso sempre, até você ficar espertinho. Verbos terminados em EA e IAR. Revisite a aula de ortografia. O que é importante saber sobre os verbos terminados em EA e IAR? Presente do indicativo, presente do subjuntivo. O verbo caber e valer. Presente do indicativo, presente do subjuntivo. O verbo valer é assim, ó. Eu valho. Eu valho. Então, como é que vai ficar no subjuntivo? No presente do subjuntivo. Que eu valha, que tu valhas, que ele valha. Que nós valhamos, que vós valhais, que eles valham. Beleza? Fica ligado no presente do indicativo e no presente do subjuntivo. Vamos lá, vida que segue. Verbo requerer. O verbo requerer, a princípio, parece que é conjugado que nem o verbo querer. Só que não é. Cuidado. Muita gente vai colocar na prova que, por exemplo, eu requero, tá certo. Por quê? Porque o cara vai ver o verbo requerer, vai lembrar do querer. Aí vai pensar assim, querer, eu quero. Tu queres, ele quer. Ah, é a mesma coisa. Eu requero, tu requeres, ele requer. Não. Não. Cuidado. No presente do indicativo e no presente do subjuntivo,
Percebeu que presente indicativo, presente subjuntivo é um negócio importante? É isso aí. Para quem entende, um pinga é letra. Se você conjugar esses verbos no presente do indicativo, no presente do subjuntivo, você já tem grande chance de acertar uma questão na prova, hein? Sabe como é que é o verbo requerer no presente do indicativo? Eu requeiro. Eu requeiro. Eu requeiro. Aí, depois fica como? Fica assim, ó. Eu requeiro, tu requeres, ele requer. Nós requeremos, vós requereis, eles requerem. Na primeira pessoa do singular do presente indicativo é assim. O resto é conjugado igual o verbo vender. O resto é igual o verbo vender. Conjugação normal de verbo regular de segunda conjugação. Vamos lá, vender, no passado. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Como é que vai ficar o requerer? Eu requeri, tu requereste, ele requereu. Beleza? O resto é igual ao verbo vender. Agora, no presente do indicativo, na primeira pessoa, cuidado. Como a primeira pessoa do presente do indicativo forma o presente do subjuntivo, como é que vai ser o presente do subjuntivo? Que eu requeira, que tu requeiras, que ele requeira, que nós requeiramos, que vós requeirais, que eles requeiram. Tranquilo? Fica ligado no verbo requerer, hein? Pelo amor de Deus. Verbo precaver-se. Precaver-se. Verbo precaver-se. Tem esse se aqui porque é um verbo pronominal. Esse se é uma partícula integrante do verbo. Lembra aqueles verbos que não dá para conjugar, que você não consegue conjugar sem a presença do pronome? Como, por exemplo, o verbo arrepender. O verbo arrepender não existe. É arrepender-se. Ele se arrependeu. Ele se apaixonou. Ele se queixou. Ele se precaveu. Vamos ver? Cuidado. O verbo precaver é interessante. Por quê? Porque no presente do indicativo, ele só é conjugado na primeira pessoa do plural e na segunda pessoa do plural. Como é que é? Se você conjugou, e eu pedi para você conjugar, você viu que é assim, ó. Nós nos precavemos, vós vos precaveis. O resto no presente do indicativo não é conjugado. Aí raciocina comigo. Se não tem primeira pessoa do singular no presente do indicativo, vai ter presente do subjuntivo? Não. Não tem presente do subjuntivo. Não tem presente do subjuntivo. Não tem. Por quê? Porque não tem primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Não existe eu precavo, eu precavenho, eu precavejo. Não existe isso. Beleza? No presente do indicativo, nós nos precavemos, vós vos precaveis. Não tem presente do subjuntivo. E, consequentemente, não tem imperativo negativo. Por quê? Porque o imperativo negativo não é a cópia do presente do subjuntivo? Então, se não tem presente do subjuntivo, não tem imperativo negativo. Beleza? Fica ligado no verbo precaver. Pestana, agora eu estou entendendo por que você pediu para eu conjugar esses verbos. E eu conjuguei. Porque você está falando aí uma série de detalhes que podem cair na minha prova. Só que se eu tivesse conjugado esses verbos antes de assistir essa aula, eu estaria entendendo tudo. Porque eu já teria conjugado. Tudo estaria mais claro na minha mente. É isso aí. Por isso que eu pedi para você conjugar. Se você fez o seu dever de casa, parabéns para você. Se você não fez, ainda dá tempo, hein? A prova ainda não chegou. Beleza? Tranquilo? Então fica ligado nesses verbos. Pestana, eu quero saber mais sobre esses verbos. Google. Ou manda um e-mail. Beleza? E aí eu te dou informações sobre esses verbos. Mas vamos lá, é vida que segue. Reaver. O verbo reaver é conjugado igual ao verbo haver. Ah, entendi. Então, se eu sei conjugar o verbo haver, eu sei conjugar o verbo reaver. É, mais ou menos. Olha para mim. O verbo reaver é derivado do verbo haver. Só que tem um detalhe. O verbo reaver é conjugado
se na conjugação do verbo haver existir a letra V. Ah, que negócio. Vamos lá, raciocina. Eu, ei, tu, ás, ele, há. Estou conjugando o verbo haver. Cadê a letra V? Não tem. Agora, nós havemos, ou nós hemos, lembra disso? Do cabelinho? Muito bem. Nós havemos, vós haveis, eles hão. Ué, Pestana, só tem a letra V na primeira do plural e na segunda do plural. Pronto. Então você vai conjugar o verbo reaver igual ao verbo haver, desde que tenha a letra V. Então nós reavemos, vós reaveis. Por quê? Porque na conjugação do verbo haver aparece a letra V. Beleza? Bizu, hein? Essa parada é bizu. Vai conjugar o verbo reaver como? Antes eu vou precisar ter conjugado o verbo haver, Pestana. E vou prestar atenção na letra V. Se tiver a letra V, eu vou conjugar o reaver bonitinho. É isso aí. Vem comigo. Prover. O verbo prover, a princípio, é a mesma coisa que o verbo ver. Quando você olha assim, você pensa, o verbo prover é conjugado igual ao verbo ver. Eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes, eles veem. Eu provejo, tu provês, ele provê. Nós provemos, vós provedes, eles proveem. Tranquilo, Pestana. Olha para mim de novo. Tranquilo, vírgula. Cuidado. O verbo prover não é derivado do verbo ver. O verbo prover é conjugado na primeira pessoa, é conjugado no presente do indicativo e no presente do subjuntivo igual ao verbo ver. É verdade. Vou repetir. O verbo prover no presente do indicativo e no presente do subjuntivo é igual ao verbo ver. É verdade. Mole. Só que o resto, pretérito, futuro, é igual ao verbo vender. Como assim? Vamos lá. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Como é que é o verbo prover? Eu provi, tu proveste, ele proveu. Pô, Pestana, feião. Meu camarada, esquece esse negócio de feião, bonitão. O verbo prover é conjugado igual ao verbo ver no presente do indicativo e no presente do subjuntivo. O resto é igual ao verbo vender. Beleza? Muita gente me pergunta assim, como é que é o verbo crer? Eu creio, tu crês, ele crê, nós cremos, vós credes, eles creem. Tá certo isso? Tá, pô, não tem mistério nenhum. Aí o cara me pergunta assim, pô, Pestana, mas no pretérito perfeito é igual ao verbo vender? Ele é regular também, o verbo crer? É. Aí vai ficar assim, eu cri, tu creste, ele creu. Creu. Quase creu, né? Ele creu. Pô, Pestana, é feião. Meu camarada, esquece isso. Você tem que saber a conjugação de alguns verbos, não tem? Você conjugou esses verbos em casa? Espero que sim. Se não, presta atenção nos detalhes que eu estou te dando. Anota isso. São sempre os mesmos verbos. Beleza? Beleza? Tranquilo? Prover, já foi, hein? Vamos lá. Viger. O verbo viger é defectivo. Na primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo, ele não existe. Não existe eu vijo. O resto existe. O presente do subjuntivo não existe. Por quê? Porque o presente do subjuntivo é formado a partir da primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, Pestana. Eu já entendi isso. Parabéns. Agora, cuidado com esses verbos, tá? O verbo viger, deixa eu voltar ao verbo viger. Viger significa vigorar. Viger não é conjugado na primeira pessoa do singular do presente e do indicativo, nem no presente do subjuntivo. E, consequentemente, não é conjugado no imperativo negativo, que é a cópia do presente e do subjuntivo. O verbo viger não é conjugado na primeira pessoa do presente e do indicativo. O resto, tirando o presente do subjuntivo,
e o imperativo negativo, ele é conjugado normalmente. Ok? A ESAF gosta desse verbo. Cuidado. Agora vamos lá, chegou a hora. Aderir. Eu coloquei entre parênteses porque a conjugação é igual a aderir. Competir, preterir, discernir, concernir, impelir, expelir e repelir. Quando esses verbos caem, geral cai com eles. Todo mundo cai com eles. Quando esses verbos caem em prova, todo mundo cai, todo mundo erra. Olha para mim. O verbo competir é conjugado assim, ó. Eu compito, tu competes, ele compete. Nós competimos, vós competis, eles competem. Eu compito? É. E o verbo aderir? É a mesma coisa. Eu adiro, tu aderes, ele adere. Nós aderimos, vós aderis, eles aderem. E o resto? Preterir. Eu pretiro, meu camarada. Parece brincadeira. Mas todos esses verbos são conjugados igualmente. Eu adiro, tu aderes. Eu compito, tu competes. Eu pretiro, tu preteres. Eu discerno, tu discernes. Eu concirno, tu concernes. Eu empilo, tu impeles. Eu expilo, tu expeles. Eu repilo, tu repeles. E por aí vai. A conjugação é igual. Então, se eu fosse você, eu daria uma olhada nesses verbos aderir e companhia, porque a conjugação deles é igual. Ok? Preciso falar alguma coisa que o verbo ser precisa ser conjugado? Preciso falar alguma coisa que o verbo ir precisa ser conjugado? Preciso falar alguma coisa que o verbo vir e seus derivados precisa ser conjugado? E precisam ser conjugados? Os derivados? O por e seus derivados precisam ser conjugados? O ter e entreter, eles precisam ser conjugados? Eu preciso dizer isso? Meu camarada, já era para estar conjugado. O verbo haver também precisa estar conjugado. Esses verbos estão nas provas de concurso público. Eu estou falando de maneira séria, assintosa, porque eu quero que você conjugue esses verbos, tá? Cuidado com o verbo sortir e surtir. A FCC adora usar esses verbos. Sortir e surtir. Sortir tá ligado à variação. Tipo assim, eu comprei balas sortidas, variadas, de várias espécies. Agora, surtir tá ligado a... por exemplo, você toma um remédio, aí surtiu o efeito. Ou seja, acarretou, provocou, gerou alguma coisa. Sortir e surtir têm significados distintos. Aí o que o cara faz na prova? Ele coloca o sortir e o surtir assim, num contexto que não existe. Num contexto que não está adequado. Eles misturam sortir com surtir. Beleza? Tranquilo? Olha aí, galera. FCC é o bizu, hein? Sortir e surtir. Fica ligado. Valeu. Construir e destruir. Vamos lá. Lembra que eu ia falar do construir e destruir? Acabei comentando em verbos abundantes. Eu construo, tu constróis ou construis. Eu destruo, tu destróis ou destruis. Bizarro, né? Mas é verdade. E o obstruir? Parece que é igual, né? A FCC também adora obstruir. Raciocina comigo. Você está lá conjugando construir e o destruir. Aí você descobre que na segunda pessoa do singular tem dupla forma. Eu construo, tu constróis ou construis. Eu destruo, tu destróis ou destruis. Aí você pensa, obstruir. Eu obstruo, tu obstróis ou obstruis. É que nem construir e destruir. Não é não? A FCC gosta de colocar esse verbo na prova para te sacanear. Por quê? Porque o cara sabe que você vai por analogia, né? Construir, destruir, obstruir. Não. Não existe obstróis. Eu obstruo, tu obstruis. Ele obstrui. Nós obstruímos, vós obstruís, eles obstruem. Cuidado.
Vem comigo, não acabou a brincadeira não. Ainda tenho 5 minutos. Antes de eu falar de locução verbal, deixa eu voltar aqui, porque eu quero mostrar algumas frases para vocês que estão me assistindo agora, porque é o que o cara faz com você na prova, tá? Olha para cá. Os meninos se entreteram no parque. Os meninos se entreteram no parque. Quando eu ver o filme, eu te falo. Se vocês proporam um fim ao debate, ok. Os alunos interviram. Deixa eu pegar a borrachinha aqui. Os alunos interviram na aula. Cuidado. Cuidado. Os meninos se entreteram no parque. Quando eu ver o filme, eu te falo. Se vocês proporam um fim ao debate, ok. Os alunos interviram na aula. Aí eu te pergunto assim, algum problema? Você vê algum problema nessas frases? Eu vejo não só um problema, eu vejo um problema, 2 problemas, 3 problemas, 4 problemas. Eu vejo problemas. Eu não vejo um problema. Na primeira frase eu tenho o verbo entreter. Cuidado. O entreter é conjugado igual ao verbo ter. Os alunos se entreteram no parque. Esquece o entre. Vamos ficar só com o verbo ter? Os meninos se entreteram no parque. Os meninos se teram no parque? Teram? Existe isso? Conheço não. Eu conheço assim, ó. Eu tive, tu tiveste, ele teve. Nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. Então os meninos se entretiveram. Caramba, Pestana, essa eu ia errar. Não vai mais. Cuidado. Quando eu ver o filme, eu te falo. Geral fala assim, hein? Eu falo assim. Mas na hora da prova, eu sei que não é assim. De acordo com a norma culta, o verbo ver, cuidado. Pelo amor de Deus, hein? O verbo ver no futuro do subjuntivo. Sabe como é que é conjugado o verbo ver no futuro do subjuntivo? É assim, ó. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Então, quando eu vir o filme, pô, Pestana, vir, serinho. Conjuga esses verbos, hein? Pelo amor de Deus. Eu não quero você errando isso na prova. Torço por você, hein? Se vocês proporam um fim ao debate, ok. Proporam. Propor vem do verbo por. Esquece o pro. Se vocês poram um fim ao debate, poram, puseram. Então, meu camarada, se vocês propuseram um fim ao debate, ok. Beleza? Propuseram. Do verbo propor. Conjuga o verbo por e seus derivados. Agora, os alunos interviram na aula. Intervir é derivado do verbo vir. Eu vim, tu vieste, ele veio. Nós viemos, vós viestes, eles vieram. Então, os alunos intervieram. Olha para mim. Na próxima aula, eu quero você firme em verbo. Você percebeu essas frases? Provavelmente você errou uma delas.
Se fosse na prova você iria errar? Agora não. Fica ligado. Torço por você. Tamo junto. Valeu!